Viramos o ano de 2025 e o dólar a R$6. Parece que se tornou realidade. O novo normal vê R$6 para o dólar. Parece que as pessoas estão se acostumando já em 2025 com essa nova alta que a gente teve, né? Lembrando que 2024 o dólar estava a 4,80 quando iniciou o ano. Afinal, ele chegou a bater 6,30 no passado, estamos virando 2025 a 6,10 aí e o pessoal tá mantendo como se fosse algo normal e tá tudo bem. Mas a ideia desse vídeo aqui é explicar para vocês qual que é a previsão do dólar para esse ano. Eu sei que é impossível a gente acertar, mas tem algumas coisas que a gente pode relacionar com o que a gente tem hoje de dado. E eu quero também mostrar para vocês do porquê o dólar subiu tanto no passado e principalmente até agora acima dos R$6. O que aconteceu? Eu já quero iniciar mostrando essa imagem que é uma comparação de quanto o dólar valorizou em 2024 e quanto a bolsa americana valorizou no ano passado também, e o quanto você teria ganho se você tivesse investido nos dois desde o início de 2024. Então olha que doido, a gente começou ano passado com o dólar a 4,80 e finalizou ele com o dólar a 6,18. A gente está falando aí de uma alta de 28%. Se a gente for olhar, a bolsa americana, ela saiu de 4.700 pontos para 5.800, ou seja, ela valorizou ano passado mais de 23%. Se você tivesse investido nos Estados Unidos, ou seja, comprado o dólar e investido na bolsa americana, você teria tido uma rentabilidade total, que é basicamente as duas rentabilidades, de 57,8%. Aonde e em que lugar você investe em um ano, você tem uma rentabilidade de quase 60%. É um negócio realmente absurdo, não vai acontecer todos os anos, mas por isso a importância de estar sempre investido na bolsa americana. Eu lembro que em 2023 o pessoal falava que 2024 era recessão e muita gente vendeu as coisas no final de 2023 ou deixou de investir em 2024 com medo. E aí, olha o que teria perdido, né? Então assim, o dólar assustou, a bolsa americana valorizou e quem já tinha esse conhecimento de investir nos Estados Unidos e ganhar com o dólar, ganhou muito dinheiro no passado e eu agradeço muito por isso, por já estar há alguns anos investindo lá e essa aí foi mais uma que a gente levou. E aí, se você olhar o nosso querido Ibovespa, que é a bolsa brasileira no ano passado, em 2024, ela fechou em menos 10,6%. Olha que doideira, a bolsa americana fechou em 23% e a bolsa brasileira em menos 10%, fora a desvalorização do real que você teve em frente ao dólar, né? Que não está sendo contabilizado nisso, que seria pior ainda. Então assim, bolsa brasileira não é para amadores e se você quer ter um patrimônio sustentável por longo prazo, tem que ter investimento no exterior, isso está muito claro. Mas agora vamos responder a pergunta de vocês do porquê o dólar subiu tanto em 2024, agora para 2025, quais foram os principais pontos que trouxeram isso. Eu vou dizer aqui que são 3, 4 e eu vou começar por cada um deles. A primeira coisa que a gente tem que analisar antes de culpar somente o real é olhar o quanto o dólar valorizou também frente a outras moedas. Existe um índice chamado DXY, que ele basicamente compara a rentabilidade do dólar com demais outras moedas fortes no mundo, como o Ien, o Euro, a Libra e várias outras, né? Então o que a gente consegue ver aqui? Que no último ano, basicamente ali, principalmente a partir de setembro do ano passado, a gente teve uma alta do dólar frente às demais moedas do mundo inteiro. Então o dólar não se valorizou somente frente ao real ano passado, mas também frente a diversas outras moedas. Mas, obviamente, que ele vai se valorizar mais em cima de umas e menos em cima de outras. Mas no contexto geral, ele ganhou em cima de todas. E aí que está a relação do Brasil. O Brasil foi uma das piores moedas do ano passado em relação ao dólar. Ah, Léo, mas só acredito nisso que você tá falando vendo. Aí, ó, você vendo e não acreditando. Aqui a gente tem a comparação do ano passado das principais moedas em relação ao dólar. E o Brasil teve a pior desvalorização frente a todas as outras moedas do mundo inteiro. Foi a pior, foi a que mais desvalorizou frente ao dólar. Perdeu aí pro peso mexicano, que desvalorizou 17% e o real 19%. A lira turca, Colômbia, peso colombiano, a gente teve uma desvalorização pior que o peso colombiano. Peso chileno, dólar australiano, coroa sueca, dólar canadense, franco suíço. Cara, assim, todas as moedas do mundo inteiro desvalorizaram menos do que a moeda real ano passado. Olha que absurdo que a gente chegou. E aí, pra gente já iniciar os
principais pontos que fizeram a alta do dólar, eu acho que é legal contextualizar que qualquer moeda é desvalorizada frente a uma saída cambial do país. Então o que eu quero dizer com isso? O real ele desvalorizou aqui no Brasil porque teve muita saída de dólar do país. Então, quando sai muito dólar voltando para os Estados Unidos ou para outros países, o real fica desvalorizado. E aí o dólar fica mais caro, porque você tem menos dólar circulando no país. E foi exatamente o que aconteceu ano passado aqui no Brasil. A gente teve poucas entradas de dólar no país, o que não segurou essa alta que a gente teve, e muita saída, principalmente em dezembro. Dezembro bateu recorde de saída de dólar aqui do Brasil. A gente bateu 18,4 bilhões de dólares saindo aqui do nosso país. Essa foi a maior saída de dólar do Brasil desde os anos de 2020. A gente não viu nada parecido. Então, de novo, quanto mais dólar saindo do país, maior fica o preço do dólar. E aí, obviamente, para essa saída acontecer, tem algumas causas. Vamos para a primeira delas. A primeira causa tem a ver com a expectativa em relação à economia americana, que tem a moeda dólar. Então, ano passado, 2024, por exemplo, a gente teve a eleição, presidencial dos Estados Unidos, onde Trump ganhou, ou seja, Biden vai deixar de governar os Estados Unidos agora em 2025, quem vai tomar posse é o Trump. E isso muda exatamente como o país vai ser direcionado, dirigido, e as expectativas também mudam. E com a entrada do Trump, ele pretende basicamente fomentar muito a própria economia, fomentar as empresas americanas, aumentar os impostos de importações de países como China para diminuir a importação e aumentar o consumo interno, vai aumentar um pouco a inflação, mas vai fomentar mais o PIB, o crescimento econômico americano. E isso aumenta o preço do dólar para todas as outras moedas. Então, só de você ter uma mudança econômica, uma visibilidade diferente dos Estados Unidos, principalmente com a entrada do Trump ano passado, isso foi um dos grandes ápices aí para o dólar valorizar, não só frente ao real, mas várias outras moedas. A segunda coisa que fez o dólar dar essa disparada é em relação a juros e inflação. O que acontece? Cada país tem um juros, que é basicamente o quanto eles pagam ali na média pelas dívidas, e a inflação do país, que é o quanto você perde de dinheiro, basicamente, o quanto o seu dinheiro vale menos naquele país. Bom, o que aconteceu? Ano passado, a gente começou o ano de 2024 com os juros nos Estados Unidos a 5,5%, e também ano passado foi um ano que a gente começou a ter a redução dos juros, que terminou o ano em 4,5%. Então a gente começou o ano de 2024 com 5,5%, terminou com a taxa de juros em 4,5%, ou seja, lá nas alturas e começando a diminuir. E isso aconteceu exatamente por conta da inflação americana, que ela começou 2024 a 3%, começou a reduzir perto de junho e julho para 2,4%. O Fed viu que a taxa de inflação estava melhorando nos Estados Unidos e começou a diminuir a taxa de juros americana. E quando você diminui a taxa de juros americana, você, de certa forma, tira um pouco daquela força que você tem dos americanos continuarem investindo em renda fixa e você tem muita movimentação para a bolsa americana. E aí, se você olhar aqui no Brasil, a taxa Selic, a taxa de juros do Brasil, a gente começou 2024 com a taxa Selic em 11,7% e já reduzindo em 2024 até bater 10,5% na metade do ano. E depois da metade do ano até o final de 2024, a taxa Selic ela basicamente fez ao contrário, ela começou a subir e a gente finalizou o ano em 12,25%. Então um movimento totalmente contrário aos Estados Unidos. Os juros aqui no Brasil subindo e Estados Unidos caindo. E aí tem alguns poréns, Assim, os juros estão aumentando aqui no Brasil por conta da inflação que está um pouco descontrolada. Se a gente for olhar a inflação aqui no Brasil, olha que doideira. Ela chegou a bater a mínima de 4% e fechou o ano em 4,87%. Que é uma inflação altíssima, acima da meta do Banco Central e, obviamente, mostra um pouco do descontrole fiscal e econômico aqui no Brasil. Isso também tem relação um pouco com a alta do dólar, que aumenta os preços dos produtos aqui no Brasil, consequentemente a inflação, mas esse aumento da taxa de juros aqui no Brasil é totalmente para tentar corrigir essa inflação descontrolada que começou a voltar a subir no final do ano passado. E aí, isso mostra um ponto, Você pode até falar, beleza, a taxa de juros no Brasil está um pouco mais alta do que era no início do ano passado, isso deve trazer um pouco mais de dinheiro para o Brasil para ganhar com renda fixa. Sim e não, Sim, realmente, mas tem um outro ponto. Por que eles aumentaram a taxa de juros? Porque tá um descontrole de inflação. Então será que o americano quer colocar o dinheiro num país que está com descontrole de inflação? Talvez não. Então não é exatamente porque a taxa de juros estão mais altas aqui no Brasil, que talvez gere um pouco mais de interesse na renda fixa aqui, que vale a pena o risco. Até por isso que a gente tem um negócio chamado de taxa de juros real, que é basicamente a diferença dos juros de um país
contra a inflação. Então, basicamente, você pega os juros dos Estados Unidos, é 4,5%. Quanto é a inflação lá? 2,7% agora. Qual que é a diferença, né? Se tirando a inflação? 1,75%. No Brasil, os juros agora é 12,5%, a inflação 4,87%. Quanto que sobra? 7,28% acima da inflação. Então você vê que a diferença do juros real, tirando a inflação dos Estados Unidos, é bem menor do que do Brasil. Só que o do Brasil está entregando 7% acima da inflação, o que atualmente não está demonstrando ser atrativo para o americano. Ele não quer correr o risco de deixar o dinheiro aqui no Brasil para ganhar 7% acima da inflação. Hoje ele consegue isso de certa forma, investindo com outras coisas nos Estados Unidos e com uma segurança muito maior. Então esse seria o segundo ponto. Qual seria o terceiro ponto? Seria, obviamente, a desconfiança da política e fiscal aqui no Brasil. E isso tem feito o dólar subir muito e por isso que a gente tem perdido para os outros países. E aí, com isso, a gente entra em várias entrelinhas aqui em relação à política fiscal no Brasil. A primeira delas é os gastos superiores às arrecadações. A gente tem gastado cada vez mais, arrecadado cada vez mais e não tem sido o suficiente. E aqui a gente consegue olhar um pouquinho do déficit, que é basicamente o prejuízo que tem dado nos governos desde 2016 e agora com o governo Lula, que bateu recorde de déficit de 1,1 trilhão de dólares, né? Ele basicamente pegou aqui um momento final do governo do Bolsonaro que de certa forma diminuiu o déficit do Brasil e começou a aumentar esse déficit aqui. Então o gringo ele vai falar, caramba, olha o Brasil, tá aumentando os gastos um atrás do outro e o governo em nenhum momento vem falar que eles querem diminuir isso. Pelo contrário, eles falam em coisas que vão cada vez mais gastar e aumentar essa dívida, esse déficit no Brasil, que é basicamente você gastar mais do que você recebe. E isso aqui não é nada legal a gente ver, obviamente, imagina para o investidor estrangeiro. Aí tem outros pontos, principalmente essa questão agora de aumentar o salário mínimo acima da inflação. Então, por exemplo, agora em 2025, a gente teve o salário mínimo indo para 1.518. É um aumento de R$106 em cima do valor do salário mínimo de 2024. Isso corresponde a um aumento de 7,5%. A inflação em 2024 fechou em 4,8%. Então isso quer dizer que eles aumentaram o salário mínimo acima da inflação. O que é legal falando para as pessoas, né? De certa forma soa como interessante, mas isso aumenta os gastos públicos ou não acompanha a inflação. E isso aumenta a dívida, aumenta tudo. E esse já é mais um ponto. O terceiro ponto, tensão do governo com o Banco Central. Isso já não é de hoje. Quando o Lula entrou no governo, ele pegou o presidente do Banco Central do governo anterior, né? E aí ele poderia eleger um novo presidente a partir agora de 2025, final de 2024, né? Então antes era o Campos Neto que foi colocado no Banco Central pelo Bolsonaro. E aí entrou o Lula e continuou o Campos Neto no Banco Central, começou as rixas, né, de o Lula achar que deveria fazer de uma forma e o Campos Neto seguir mais ou menos o que ele deveria fazer, o que deveria ser economicamente certo a ser feito, e o Lula querendo fazer coisas que ficariam bonitos pra ele. E aí, beleza, aconteceu toda essa rixa, isso não é legal de ser visto, né, o presidente tentando brigar com a independência do Banco Central, que é muito importante para um país, e aí ele vai lá e troca pelo Galípolo, né, que foi agora um novo presidente que ele o selecionou, e aí obviamente a rixa diminui, mas tenta ainda mostrar que ele não quer criar essa independência, né? Ele quer colocar alguém que ele acompanha, que ele vai conseguir falar mais ou menos o que é pra fazer, e isso não é muito bem visto, né? Essa concorrência, esse debate entre Banco Central e presidência não é legal, não é algo muito bem visto. E aí, por último, que é uma soma um pouco disso tudo, seria um receio de uma desaceleração da economia brasileira. Então, todos esses pontos que eu falei para vocês estão dentro de desconfiança da política fiscal e econômica do Brasil, que com certeza faz a gente estar aí com uma das piores moedas em relação ao dólar, porque muito dólar sai do país com essa desconfiança. E se você já tá com essa angústia dentro de você no sentido de, pô, eu não vejo a hora de ter dólar ou comprar um pouco de dólar, e se você ainda não tem dólar, não investe nos Estados Unidos, você é maluco ou maluca, tá? Desculpa falar isso, mas depois de tudo isso que eu mostrei pra você, se você não tem, pelo menos, a vontade de colocar boa parte do seu patrimônio lá nos Estados Unidos ou começar, alguma coisa tá errada. E aí já aproveito pra você. Nos dias 14 e 15 agora de janeiro, eu vou fazer um evento de 2 dias para te mostrar como que você pode investir nos Estados Unidos e comprar dólar para começar a ganhar com as empresas americanas, Amazon, Google e ganhar com a alta do dólar. Mostrar as principais corretoras, vou trazer planilhas, materiais didáticos. Esses eventos que eu faço são mudanças de vida para você. E é uma grande chance de você começar 2025 com o pé direito, com planejamento financeiro, tudo já em dólar. Então eu vou deixar um QR Code aqui na tela, um link na descrição, você escreve gratuitamente, participa dia 14 e 15 e isso vai mudar a sua vida se você já quer colocar as coisas em dólar.
E agora indo para o final, que é basicamente qual que é a expectativa para 2025. E eu vou ser um pouco breve aqui. Essa aqui é um pouco da projeção do Fed, que é basicamente o Banco Central dos Estados Unidos, em relação ao que é esperado para crescimento do PIB em 2025, que é um crescimento de 2%, e uma inflação de 2%, um pouquinho menor do que a gente finalizou ano passado. Então isso mostra que os Estados Unidos vai crescer economicamente falando e isso vai fortalecer o dólar ainda mais. Então, primeiro ponto aqui entendido. E se a gente for olhar aqui o Boletim Focus, que é basicamente uma projeção do Banco Central para diversos indicadores do país, como inflação e câmbio, a gente consegue ver que a expectativa do Banco Central para o final de ano de 2025 é o dólar a R$6. Então, de novo, virou o novo normal do Brasil aceitar o dólar a R$6. E é a expectativa do Banco Central para o final desse ano. Ainda mais que eles esperam uma inflação maior, né? Eles aumentaram a expectativa. Antes a expectativa era terminar o ano de 2025 a 4,5% de inflação, agora já é perto dos 5%. Então isso piora o cenário econômico do Brasil, o que faz o dólar ficar um pouco mais alto. Então qual que é o recado para esse ano? Tem tudo para o dólar continuar forte ou se fortalecendo em relação ao real. Acho muito difícil ele ficar boa parte do ano abaixo dos R$6. Nem sei se isso vai acontecer. Porque, de novo, a gente nunca sabe quando é a última vez que a gente vai ver o dólar ao preço que ele tá. Quando você viu a última vez o dólar a R$4? Quando foi a última vez que você viu o dólar a R$3? Você nunca vai saber quanto é esse ponto de virada. Então uma coisa que eu digo pra você é, e que fica de dica, o dólar tá a R$6, você nunca vai saber quando vai ser a última vez que você vai ver o dólar a 6, que nem você viu o dólar a 5. Então tem que comprar dólar independente do preço, porque ele vai ficar mais caro e não adianta chorar. E é isso que me faz querer cada vez mais investir meu patrimônio lá no exterior. Bom, eu queria saber a sua opinião sobre esse vídeo, se você gostou, se ficou claro pra você, porque o dólar subiu muito ano passado e porque ele deve continuar subindo ainda esse ano. Deixa nos comentários a sua opinião, deixe sua curtida se você gostou desse vídeo e se inscreve no canal se você quer continuar acompanhando atualizações sobre dólar, bolsa americana e investir melhor nos Estados Unidos. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço, valeu, até mais!